preciosidade do Senhor! Seja bem-vindo, vou dizer seja bem-vindo até para mim, né? Depois de tanto tempo, agora estou de volta, gente. Estava viajando. Para quem achou que esse ano não ia viajar nem sequer uma única vez, graças a Deus eu viajei 2 vezes. Fui passear, fui ver mamãe também. Mas agora estamos de volta, viu? As férias estão acabando, a licença médica também acabou e assim por diante. Então vamos fazer nossa leitura de hoje. Você que está chegando aqui agora, meu nome é Jéssica Cerqueira. Eu estou aqui para semear boas sementes na sua vida através de leitura diária, que ultimamente não tem sido diária. Estou aqui pensando. Enquanto eu não estava aqui, você leu a Bíblia alguma vez? Eu li. Enfim, estou aqui para abençoar a sua vida através de leitura diária e conexão com Deus. Hoje é o nosso 125º dia. Êêê! Até que enfim esse dia chegou. Então bora lá? Antes de começar, vamos fazer uma oração. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, tá bom? E também curta esse vídeo ou compartilhe para alcançar outras pessoas, tá bom? Como eu gosto de dizer, bora semear boas sementes. Tudo aquilo que a gente faz, querendo ou não, é uma forma de semeadura, tá bom? Seja em ações ou palavras ou até mesmo falta de ação, tá bom? Então vamos começar o nosso dia de hoje. Pai, eu te agradeço, Senhor, por ter me proporcionado, Senhor, esse momento de descanso, de férias. Estou aqui, Senhor, novamente para poder glorificar o teu santo nome. Abençoe, Senhor, essa outra pessoa que está aqui, Senhor, juntamente comigo, acompanhando este canal, essa pessoa que está inscrita, essa pessoa que ouve, que curte, que compartilha, enfim, Senhor. Qualquer um que passar por aqui, Senhor, que seja abençoado por ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Então vamos de leitura hoje? Hoje a gente vai começar um livro novo. Êêê! Um livro, gente, maravilhoso, que eu gosto muito, que é o livro de Ruth, tá bom? Então vamos ler hoje o último capítulo de Juízes, capítulo 21, e vamos ler Ruth, capítulo 1 ao versículo 22, tá bom? A ruína de Jabes de Gileade, capítulo 21 de Juízes. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus. E levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto. E disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que, no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurados pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres? E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e a fio de espada fere aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isso é o que haveis de fazer: a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homem, deitando-se com o varão. E as trouxeram ao arraial em Siló, que está na terra de Canaã. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas, e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade. Porém, estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para que os que ficaram de resto, pois estão destruídas mulheres de Benjamim? E disseram mais:
A herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: Maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: Eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel, a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos, sai vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos: Por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não las destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam. E foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E agora vamos ler Ruth, capítulo 1. Noemi e as suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que para vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afastes de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso.
Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Estudo de hoje, Rute, capítulo 1, versículo 8. Viúvas do mundo antigo enfrentavam dificuldades extremas. Elas eram quase sempre afligidas pela pobreza. É por isso que muitas das leis de Deus incluíam provisões para essas mulheres. O Senhor buscava protegê-las e suprir suas necessidades. A lei judaica exigia que o parente mais próximo de um esposo falecido cuidasse da viúva. Entretanto, Noemi não tinha parentes em Moabe e não sabia-se se outros parentes ainda estavam vivos em sua terra, em Israel. Mesmo em situação desesperada, Noemi não tinha uma atitude egoísta. Ela decidiu retornar a Israel, mas incentivou a Rute e a Orfa a ficarem em Moabe e recomeçarem a sua vida. Ela fez isso, embora pensasse que isso tornaria as coisas mais difíceis para ela. Como Noemi, devemos levar em conta as necessidades do próximo e não somente as nossas. Isso requer confiar-nos ao cuidado de Deus acima de tudo. Conforme descobriu Noemi, quando você age sem egoísmo, o próximo é incentivado a seguir o seu exemplo. João capítulo 4, versículo 4 ao 42. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir.
Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou Messias, eu que estou falando com você. Os discípulos voltam da cidade. E naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos creem. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com ele. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Estudo de hoje, João capítulo 4, versículo 4 ao 7. Ô, esse cachorro tá demais, hein? Viajar da Judéia à Galiléia requeria atravessar ou dar a volta em uma região central chamada Samaria. A maior parte dos judeus evitavam Samaria, tomando a rota mais longa. Por quê? Séculos antes, os judeus viveram ali com parte do reino do norte de Israel. Samaria era uma capital. Quando os assírios conquistaram o reino norte, os conquistadores preencheram-na de estrangeiros para estabelecerem na terra e manterem a paz. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Os judeus fizeram casamentos com eles. Para os judeus que viviam no reino sul de Israel, os descendentes mestiços em Samaria eram impuros. Eles odiavam os samaritanos por trair o seu povo e nação. Jesus, no entanto, não aceitava essa ideologia cultural. Em vez disso, ele andou por Samaria e falou publicamente com a mulher de má reputação. Nenhum homem judeu de respeito faria algo assim, exceto Jesus. Para alcançar o povo com as boas novas de Deus, devemos frequentemente ignorar preconceitos também, raciais, de gênero e morais. Jesus fez isso simplesmente pedindo algo para beber. Que tipo de pessoas o seu mundo pede para você evitar? Pobres, ricas, homossexuais, heterossexuais, minorias, maiorias, liberais, conservadoras, muçulmanas, judias, ateias, fundamentalistas? Como Jesus começaria uma conversa com essas pessoas? Orando os salmos. Observe as instruções deste salmo. Dê graças por elas, cante-as, exulte por elas, busque-as e lembre-se sempre delas. Como estas instruções podem conduzir sua oração hoje? Salmo capítulo 105, versículo 1 ao 15. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, livrado do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. Capítulo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez.
dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembre-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento com Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse. Por amor deles, repreendeu o rei, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Provérbios capítulo 14, versículo 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você aqui amanhã. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, sua tarde ou a sua noite, independente do horário que você está ouvindo esse vídeo. Até amanhã. Tchau!